como que você se sente diante de situações que você erra? Oi, gente, tudo bem? Eu quero hoje compartilhar, mais uma verdade poderosa, e toda vez que nós nos deparamos com verdades bíblicas, a verdade verdadeira, ela nos liberta. Eu quero falar sobre justificação e sobre condenação. Eu quero ler um texto, então, para poder... A gente tá falando um pouquinho sobre isso, ok? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, ó: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Esse texto está trazendo à tona, na verdade, à luz, o grande desafio de todo ser humano aprender a se relacionar com Deus. Enquanto a gente não aprende a se relacionar com Deus, Deus parece ser uma coisa muito difícil, uma coisa muito distante. E muitas vezes nós temos tantas imagens de Deus distorcidas e não a imagem correta de Deus. E mesmo nós que já temos Jesus como Senhor, muitas vezes nós não aprendemos corretamente como a gente a se relacionar com Deus. E esse texto está dizendo o quê? Que existe um ministério, uma maneira de eu me relacionar com Deus, que o final dele vai produzir condenação. E existe uma outra maneira que eu aprendo a me relacionar com Deus, que é a maneira correta, que o final dele produz justificação. O que é produzir justificação? É eu encontrar em Deus um lugar de justa. É eu encontrar em Deus um lugar, simplesmente pelo fato de eu conhecer Jesus, exercer a fé em Cristo Jesus, exercer a fé no sacrifício de Cristo. E quando eu conheço o sacrifício que Jesus fez no meu lugar, eu vou encontrar esse lugar de justo, uma posição correta diante de Deus. E quando eu alcanço esse lugar, que é mediante a fé, eu vou entrar num lugar de paz. Eu vou encontrar um lugar onde eu vou começar a conhecer Deus verdadeiramente. E Deus, ele vai se relacionar comigo, porque não vai ter impedimento mais no nosso relacionamento, não vai ter mais barreira. Esse nós chamamos que é o caminho da justificação. Agora, quando eu não conheço essa maneira correta de me relacionar com Deus, muitas vezes a minha relação com Deus, ela é uma relação muito de condenação. O que é condenação? Eu não achar esse lugar de justo, eu não encontrar esse lugar correto diante de Deus. E quando eu não acho, essa maneira é a tentativa minha, de qualquer ser humano que tenta se relacionar com Deus através, do mundo natural, de fora para dentro. Eu tento me relacionar com Deus através da minha estrutura de pensamento, de sentimento, a minha estrutura de justiça própria, a minha estrutura de leis e regras que eu estabeleço, ou até mesmo a minha cultura. E eu tento de fora para dentro me relacionar com Deus. E se eu continuar nessa tentativa, a Bíblia diz que o fim disso é condenação. Por quê? Porque por mais que eu me esforce, não existe nenhum sistema humano, natural, que vai satisfazer o nível da exigência de Deus. Por isso que Deus mandou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Porque Jesus, ele teve que se tornar o sacrifício perfeito, ele teve que se tornar pecado em nosso lugar, para que então todo aquele que nele cresce obter esse lugar de justificação. Olha que tremendo. Então eu quero repartir essa palavra e despertar talvez em você só um interesse e você olhar mais profundamente para dentro de você. Como que você se sente diante de situações que você erra? Como que você se comporta de situações que você cometeu um erro? Você tem facilidade de reconhecer? Ou quando você erra, em vez de você reconhecer, muitas vezes você sai na defensiva, você sai se protegendo, você sai muitas vezes tentando se defender diante das pessoas e dizer que você está certo. E lá no fundo você está errado. Eu já passei por muitas experiências nesse nível e somente quando o Espírito Santo me desafiou a olhar mais profundamente para dentro de mim, eu comecei a observar que eu tinha muita dificuldade de errar, eu tinha medo de errar. E esse medo estava atrelado à minha falta de fé, minha falta de confiança, minha falta de amor. Eu não conhecia o amor ágape de Deus. Eu
não conhecia a justiça de Deus. Então, cada vez que eu errava, para mim isso era uma tortura. Por quê? Porque quando eu errava em atitude, eu relembrava, trazia, parece que a memória, parece que eu não estava em ordem. E ali eu era visitada, então, por um sentimento muito forte de culpa. E quando eu entendi o ministério de justificação, isso realmente trouxe uma libertação profunda diante de mim, onde eu comecei a aprender a admitir os meus erros diante de situações que realmente era legítimo que eu tinha errado. Por quê? Porque os meus comportamentos, elas não determinavam a minha identidade. Isso não determinava o meu valor. Então começou a haver uma divisão dentro de mim, uma diferença entre quem eu sou daquilo que eu faço. Então isso foi tão libertador. E eu quero deixar essa pequena palavra, esse pequeno testemunho. Eu quero que você realmente medite nisso. Eu quero te dizer, queridos, que quando nós conhecemos o ministério da justificação, é só neste lugar que verdadeiramente nós nos tornamos livres. Livres do medo de errar, livres do medo de reconhecer os nossos erros, livres de poder pedir perdão para as pessoas e nós de volta encontrar aquele lugar onde eu me sinto reta diante de Deus e eu me sinto reto diante das pessoas. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar e dizer assim, é maravilhoso a gente conhecer o ministério de justificação. Ok? Deus abençoe, um grande abraço e esperamos que essa palavra produza uma revolução dentro de você.